novembro do ano passado, passou para um pouco menos de 50 bilhões nas principais regiões metropolitanas do país em junho desse ano. O que significa dizer uma queda de 9,9. Lembra? No gráfico anterior era 7,2, está caindo o salário médio, mas como tem menos gente trabalhando, a massa cai ainda mais. Estou vendo aqui o meu horário. Se eu olhar no comércio, a tabela é a mesma, né? Janeiro, junho desse ano com janeiro, junho do ano passado. O comércio ainda tem um ou outro setor que tira a cabeça para fora d'água, tá? Se olhar lá equipamentos de informática, se olhar farmácias, cosméticos, né? Ainda tem um resultado positivo, mas na média, de novo, no comércio como um todo, 6,4% de crescimento negativo no volume de venda do comércio, primeiro semestre desse ano em relação ao primeiro semestre do ano passado. De novo, quem são os campeões? Quem vende bens de consumo durável e, bom, basicamente quem vende bens de consumo durável, móveis e eletrodomésticos e automóveis, tá? São as maiores quedas. Deixa eu só chamar a atenção, desde a crise do fim do mundo, houve um descolamento entre indústria e comércio. Quando, depois de 2009, a indústria afunda e ela não se recupera mais. Ela tem resultados negativos ano após ano. O comércio não. O comércio passou pela crise do fim do mundo como se fosse uma leve turbulência e continuou a vender. Mudou esse quadro. Agora o comércio, ele convergiu para a indústria. Ele está tão mal quanto a indústria, né? É o número que eu mostrei. Cai a produção industrial 6,1%, cai a venda no comércio 6,4%. Está ruim para todo mundo, exceto o agro, né? Exceto o agro. O agro é o único que vai bem. Então a previsão da Conab para esse ano é de um crescimento de 6,5% na safra de grão. Nós vamos colher esse ano 206 milhões de toneladas de grão, com destaque para quase 96 mil, um pouquinho mais de 96 milhões de toneladas de soja. Nós já somos o segundo produtor de soja no mundo, a gente só perde os Estados Unidos, que produz um pouco mais de 100 milhões de toneladas, 105, se não me falha a memória. Mas o caso americano, eles já estão com a área fixa, eles não vão crescer mais. Daqui a pouco, como a gente ainda tem área, ainda tem muito que crescer em produtividade, nós vamos bater os caras, vamos chegar a 100 milhões de toneladas fácil de produção de soja. Bom, o fato é que cresceu em relação ao ano passado, a safra. Aqui no Rio Grande do Sul, o resultado é o mesmo, ainda melhor. O dado continua igual ao anterior, é da Conab. Nós saímos de 28,7 milhões de toneladas colhidas no ano passado para quase 33, né, a idade de Cristo aqui, milhões de toneladas colhidas esse ano. De novo, soja, que aqui está em tonelada, tá? Só que uma tonelada de soja vale N vezes uma tonelada de milho, por exemplo. Aqui eu estou só somando em termos quantitativos, mas a soja vale muito mais. Então, crescer muito soja não só é bom por quantidade, mas é bom do ponto de vista de renda, que bota mais dinheiro no bolso do cara. Nós chegamos a quase 15 milhões de toneladas de soja no Rio Grande do Sul, tá? Por isso que assim, o cara de soja não pode estar reclamando. A produtividade média de soja no Rio Grande do Sul deu 50 sacos por tonelada, 50 sacos por hectare. Eu imagino que a maior parte das pessoas não tem a menor ideia se isso é alto ou baixo. Mas deixa eu dizer para vocês, é alto, tá? Há 10 anos atrás, quando eu comecei a olhar esses números, o cara que conseguia 50 sacas por hectare era o campeão, era o cara assim que todo mundo invejava. O cara conseguiu 50 sacas de soja no hectare. Isso é uma produtividade fantástica. Hoje 50 é a média. Hoje, para você ser invejado, você tem que estar ali na área dos 70, 75 sacos por hectare. Tá? E a gente só foi mal, só deu 50 de média, que os carinhas lá na zona sul do estado resolveram plantar soja. E ali não dá muito direito para plantar soja, eles acabaram puxando a média. Eles aumentaram a quantidade, mas puxaram a média do estado para baixo. Na medida em que a tecnologia evolua lá embaixo, nós vamos voltar e nós vamos ter uma produtividade enorme. Última coisa do momento atual são as finanças públicas, que é o meu ponto central. Então deixa eu mostrar para vocês o que acontece. O gráfico mostra para a gente o que ocorreu com o déficit, com o superávit primário como proporção do PIB. Tá? Todo mundo sabe o que é o superávit primário. O superávit primário é aquela quantidade de dinheiro que o governo ganha, ele poupa para pagar os juros. Então eu pego as receitas primárias menos as despesas primárias, dá o superávit primário. O que sobra de superávit eu pago os juros. Tá certo? Como eu não consigo pagar tudo, né? Olha aqui, ó, no tempo do Lula, a gente tinha um superávit, aqui na crise caiu, mas antes da crise, mesmo depois da crise, ele volta para perto de 3% do PIB. A gente gastava na época em torno de 6% do PIB pagando juros.
Então a gente poupava 3% do PIB, a dívida pública aumentava em 3% do PIB. Tá certo? Então 3% do PIB a gente pagava, do juro eram 6, a gente pagava 3, os outros 3 a gente rolava, aumentava a dívida. O que a presidente Dilma fez? Olha lá que eu disse para vocês, os primeiros 6 meses dela, parecia que era a mesma coisa. Ela continuou puxando o superávit primário para cima. Ele vai chegar a quase 4% do PIB em agosto. Algo deu na cabeça dessa mulher em agosto que ela disse assim, agora vai mudar tudo. E aí ela começa a puxar o juro para baixo, é aí que o juro cai e vai a 7,25, e é aqui que o superávit primário começa a despencar, porque ela aumenta o gasto público. Olha o que acontece, ela começa a reduzir o superávit primário, porque ela aumenta os gastos primários, então ela reduz, e digo mais, ela só não reduz mais, a tendência só não é maior, porque ela faz a contabilidade criativa para a gente não ver o quanto estava caindo. No fim, e a partir de maio do ano passado, quando ela começa a ficar com medo de tomar uma talagada lá do TCU, e ela para de fazer a pedalada, o número desaba. Mas ele não desaba porque está gastando ali, ele desaba simplesmente porque ela parou de maquiar. Se eu desenhasse o número de verdade, eu tinha que pegar uma inclinação daqui até aqui. Ó. Ia acontecer que essa inclinação ia ser mais lenta e essa aqui ia ser mais forte. Ela foi piorando, ela terminou o mandato dela, o primeiro mandato dela, com um déficit primário pela primeira vez, sei lá, nem me lembro, mais de 10 anos, mais de 12 anos que a gente não tinha déficit primário. Menos 0,6. E o ministro Levi não resolveu o problema, porque o déficit primário nos últimos 12 meses até junho ainda é menos 0,8. O que ele fez foi o seguinte, ele está piorando menos, né? Certo? A gente está indo menos para baixo. O gradiente aqui ó, é bem menor do que o gradiente aqui. Então isso é bom, tudo bem, é sempre assim, né? A gente tem que primeiro parar de piorar para depois melhorar. Só que assim, a gente tem que começar a melhorar. Eu disse, não acabou ainda a agenda do ajuste fiscal. A agenda do ajuste fiscal é puxar esse negócio de volta para cima. Quando a gente olha o dado do déficit público de verdade, ou seja, que é o déficit total, que inclui tudo, ele é o espelho daquilo. Durante o período do primeiro mandato, ele sai lá de 2% do PIB e vai subindo, chega em 3,5% do PIB. Mas por que ele não sobe mais? Porque ela maqueia o número. Quando ela solta, olha lá, chega a 6 e tanto, aqui devia ser 6,70, desculpa, tá? E depois vai a 8,12% de déficit público. A gente ainda tem um problema muito grande de déficit público. E a má notícia é que o ministro Levi, há duas semanas atrás, ele, não sei se eu posso dizer isso aqui sendo gravado, essa não é gravar, é complicado, mas ele arregou, né? Ele tinha uma meta, quando ele entrou, olha lá a tabela, essa era a meta que ele disse no início, ele disse, vou garantir um superávit de 1,1% do PIB nesse ano e pelo menos, olha lá no YouTube, quer dizer, pelo menos 2% nos 3 anos seguintes. Eu estou botando 2, não estou botando pelo menos 2. Olha o que ele disse 2 semanas atrás. É 0,15 esse ano, 0,7, quer dizer, pior, ele não arregou só nesse ano, ele arregou nesse ano, no ano seguinte, no outro ano. Ele só volta para o 2% em 2018. E mais, o 0,15, eu não vou entrar no detalhe, ainda tem uma cláusula de escape. Se chover, tá certo? Pode ser mais baixo que isso. Mas não é se chover, né? Tem lá uma regra, se a gente não arrecadar tanto aqui, se tal coisa não acontecer, parará, a gente pode puxar a meta para baixo. Calma, não bota fogo aqui na história. Então, você tem um problema complicado, tá certo? E gera uma perda de credibilidade do país. Por que gera uma perda de credibilidade do país? Porque você tem que gerar superávit primário para manter a dívida solvente. Se você não gera superávit primário, você tem que, tudo que você deve, você tem que rolar. A dívida aumenta, a gente entra numa trajetória grega, né? Aliás, o Ronald fez a piada do dia hoje, quando ele disse lá que o Rio Grande do Sul, se virasse a Grécia, né, o presidente, o nosso governador aqui, como diz não é o nome lá do jornal, o Barrista diz que ele é presidente do Estado, presidente da República, né, e da República do Piratini, mas se a gente virar a Grécia, ele vai ser o Sartorius, né? É a piada do dia, né? Mas o fato é o seguinte, ó, é que ele arregou, tá certo?
E esse negócio tem um impacto, porque se você não gera superávit primário, todo o juro que você tem que jogar em cima da dívida, você tem que rolar. O que acontece? O CDS, o Credit Default Swap, que eu não vou entrar aqui no detalhe, já está rodando tal como se a gente já não fosse grau de investimento. Se você comparar o CDS do Brasil hoje com outros países não grau de investimento, a gente já não tem mais CDS para grau de investimento. Embora as agências, as agências ainda não nos rebaixaram. Né? A Moody's nos rebaixa há 2 dias atrás 1 grau, mas ainda com grau de investimento. Eu sou muito cético. Se o ministro Levy não conseguir dar uma melhorada nesses números, se ele não conseguir, em vez de 0,7, um número maior que esse o ano que vem, a gente provavelmente vai perder o grau de investimento. Ele tem que realmente começar a fazer o ajuste fiscal, senão a gente vai perder o grau de investimento. E quando o ministro arrega, quando ele diz que deu errado, o ministro, eu peguei aqui, né, a frase do ministro Nelson Barbosa, ele diz: a realidade foi convidada para a reunião, né, e a realidade se impôs. A gente queria fazer 1.1, mas a realidade se impôs. Houve uma frustração de receita. A história da frustração de receita é o maior engodo que existe. A história da frustração de receita é assim, ó, deixa eu contar para vocês como é que é feito o orçamento. Né? Dizem que orçamento é que nem linguiça, né? Se você vê como é feito, você não come, né? E linguiça é assim, ele não pode ver, ele só pode provar. Sabe como é que é feito o orçamento aqui no Estado, lá na União? O cara vê o quanto ele vai gastar e vê o quanto ele vai arrecadar. Aí ele descobre que tem um déficit. Só que como o orçamento não pode ter um déficit, a priori, quando ele manda para o Congresso, ele cria receita extraordinária. Do nada. Depois a receita extraordinária que ele criou do nada, não ocorre. Aí ele vem para a televisão e diz: putz, pessoal, olha aí, houve uma frustração da receita. Deixa eu dar os números para vocês, olha. No orçamento no ano passado, em 2014, a receita primária do governo federal foi de 1.224 bilhões de reais. Quanto que eles puseram no orçamento? Lá atrás, 1.448 bilhões de reais. 18% a mais, pô. Num ano de recessão e o escambau, o cara está botando 18% a mais. 224 bilhões, se eu subtrair esse número desse, era o ganho de receita que você esperava ter. Aí você acomoda um bando de gasto público. Na primeira revisão, a cada 2 meses, eles têm que fazer uma revisão. Na primeira revisão, o 1.488 caiu para 1.372. Foi a primeira frustração de despesa. 76 bilhões a menos. A segunda frustração é quando o 1.372 cai para 1.325, menos 47. Aí diz o ministro: vamos arrecadar menos 132 bilhões em relação ao que a gente tinha projetado. O que é o 132? É o 47 mais o 76. Essa é a frustração de despesa. Só que é o seguinte, ó, se a gente atingir o número que está aqui, 1.325, esse número continua sendo 101 bilhões a mais do que o que foi efetivamente arrecadado no ano passado em receita primária. Então assim, ó, não tem como não ter frustração de receita. É a mesma coisa aqui. Tá? O fato é que a receita do governo cresce acima da inflação, mas a gente faz um orçamento irrealista, onde a gente cria receita para acomodar o excesso de gasto e depois diz que a realidade se impôs. Olha o que acontece no Rio Grande do Sul. Já vi que eu estourei aqui, né? Então estou correndo para terminar. Ó, só para aqui, 2 dados para Rio Grande do Sul, que é o ponto atual. Olha o que acontece aqui. Olha o que acontece com a arrecadação de CMS no Rio Grande do Sul. Nós saímos de 4 bilhões de reais, aqui eu peguei para um período longo, em 97, chegamos em 25 bilhões 854. Se eu calcular a variação, dá quase 550%. Se eu descontar a inflação, dá 132% de crescimento real na receita de ICMS. Então, ninguém não pode dizer o seguinte: o ICMS está crescendo pouco. Porque ele cresceu, ele mais do que dobrou em termos reais. Então, se o nosso volume de gasto público no Rio Grande do Sul tivesse crescido menos do que 132% real, tivesse crescido 80% acima da inflação, a nossa situação fiscal tinha melhorado. O problema é que ele cresceu mais do que 132%, e nosso problema diminuiu. Aí eu vou pular isso aqui,
Para terminar, vou entrar nas minhas perspectivas, que era a minha penúltima parte. Quais são as minhas perspectivas de curto prazo? Bom, eu já falei, eu vou só reforçar aqui, ao longo da palestra eu fui mencionando. Eu acho que a gente vai ter uma recessão esse ano e uma estagnação ano que vem. Esse ano que vem não cresce. O que vai acontecer é que a gente vai ter um primeiro semestre negativo, um segundo semestre positivo. Na média do ano o PIB vai crescer perto de zero. A gente vai ter uma inflação de 2 dígitos, eu acho que a gente... Minha única dúvida é se vai dar 10% em dezembro. Antes de dezembro eu tenho quase certeza que tem uma forte... forte convicção não existe, não. A gente tem uma convicção, não tem. Uma forte intuição de que a gente vai chegar perto, vai passar dos 10%. O problema é que dezembro do ano passado foi uma inflação muito alta. Então, se dezembro desse ano for um pouco menor, a gente, em vez de fechar o ano em 10,2, 10,3, não vamos fechar em 9,7, 9,8. Mas eu acho que vai ser acima, mas se não for acima, vai ser perto de 2 dígitos. O ano que vem cai, mas ainda, né, acima da meta, o que faz com que o juro real vai continuar alto. Eu não vejo o juro real abaixo de 6,5%, nem nesse ano, bom, nesse ano obviamente não, mas nem no ano que vem. Câmbio extremamente volátil, dependendo do que vai acontecer com o Fed lá, se eles vão subir a taxa de juros em setembro ou não, e qual é o ritmo, e dependendo da história de grau de investimento. Ajuste fiscal é limitado, como eu disse, que a gente ainda não resolveu o problema. A relação dívida-PIB, dívida bruta, continua crescendo. Nós hoje devemos 63%, a dívida bruta é 63% do PIB, esse negócio vai continuar a crescer, nós vamos chegar em 70% em breve.